Bora lá, Gênesis, capítulo 49, a partir do versículo 29, né? Nós fechamos semana passada com as bênçãos, né, que Jacó libera para os seus 12 filhos. E aí a gente parou aqui no último versículo, a respeito das bênçãos, que foi o 28, né? Gênesis 49, versículo 28, acho que eu não li semana passada, eu parei na bênção, né? De Benjamim. Então, 28. São esses os que formaram as 12 tribos de Israel, e foi isso que seu pai lhes disse ao abençoá-los, dando a cada um a bênção que lhe pertencia. A seguir, Jacó deu-lhes estas instruções: estou para ser reunido aos meus antepassados, sepultem-me junto aos meus pais, na caverna do campo de Efron, o Hitita, na caverna do campo de Macpela, perto de Manre, em Canaã, campo que Abraão comprou de Efron, o Hitita, como propriedade para a sepultura. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher, Isaque e Rebeca, sua mulher. Ali também sepultei Lia. Tanto o campo como a caverna que nele está foram comprados dos hititas. Ao acabar de dar essas instruções a seus filhos, Jacó deitou-se, expirou e foi reunido aos seus antepassados. Então a gente tem um finalzinho aqui da vida de Jacó, né? Com ele liberando essas bênçãos. E aí eu quero reforçar aqui essa questão das bênçãos, gente. Se nós pudermos, depois, acho que tem um quadro desse na internet, eu vou ver se eu consigo. Se não, vocês montem em casa mesmo com caneta de vocês. Rubem, qual foi a bênção que foi liberada? Sabe, pega o versículo e deixa ali na frente, e assim sucessivamente. Isso precisa estar bem claro na nossa frente para estudar a Bíblia, principalmente o Velho Testamento. Por quê? Porque a gente tem justamente durante toda essa jornada agora que vai ter, a partir do momento que entra o livro de Êxodo, com tudo isso se cumprindo na vida desses filhos de Jacó. Então, cada coisa que acontece com a tribo de Rúben, com a tribo de Simeão, com a tribo de Levi, com a tribo de Efraim, com a tribo de Manassés, eu preciso ter muito claro essas bênçãos. O que foi que Jacó liberou para essa tribo? O que identifica essa tribo dentro das 12 tribos de Israel? Né? Além da gente ter visto que cada um desses nomes tem um porquê, e a gente viu que estava falando sobre Cristo, tá, né? Convergindo para Cristo, mesmo assim tem uma palavra profética que foi liberada por Jacó. E essa palavra profética diz respeito à vida desses meninos. E mais precisamente à herança deles, né? Que são eles, os filhos, os netos, as 12 tribos de Israel como um todo. Então, quando Deus se referir lá em Samuel sobre Efraim, o que eu preciso pensar? Eu não posso pensar só numa pessoa, mas eu penso numa pessoa, numa profecia que foi liberada para Efraim e num povo, né? Numa descendência que foi gerado através de Efraim. Quando eu olho alguma palavra que algum profeta fala a respeito de Rúben, eu preciso pensar em Rúben, na palavra profética que Jacó liberou para Rúben e na sua família, para entender o que está sendo dito a respeito daquela tribo, a respeito de uma dessas tribos. Então, daqui para frente começa a se focar 100% nas 12 tribos de Israel e o que elas representam e a profecia que foi liberada para elas. Então a gente vai precisar ter isso muito claro. Sabe aquela folha de rosto para nós, né, para a gente estudar? Essa folha das 12 tribos precisa estar muito clara com cada uma dessas bênçãos que Jacó libera. A gente vai ver um pouquinho para frente agora em Êxodo, Moisés liberando outra bênção. E aí tem a ver com outras palavras proféticas que também Moisés libera sobre as tribos. Então não só o pai, Jacó, libera, mas a gente vai ver Moisés liberando isso. E se não me engano, depois uma profetisa chamada Débora, ela também libera outras palavras proféticas sobre algumas tribos. Então essas palavras, elas devem ser agrupadas. Olha o que foi liberado por Jacó, a confirmação talvez por Moisés, que eu não me lembro exatamente o que Moisés libera, e depois Débora falando sobre algumas tribos novamente. Opa, tem alguma coisa diferente aqui, não tem? Então eu preciso organizar isso para que eu entenda o que essas 3 pessoas estão falando sobre as 12 tribos de Israel. Vai fazer toda a diferença para eu entender o que está acontecendo aqui no Velho Testamento, tá bom? Então vamos continuar aqui agora. Então ele fala sobre a morte dele, capítulo 50.
José atirou-se sobre seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Em seguida, deu ordens aos médicos que estavam ao seu serviço que embalsamassem seu pai Israel. E eles o embalsamaram, levaram 40 dias completos, pois esse era o tempo para o embalsamamento. E os egípcios choraram sua morte 70 dias. Então, olha o tempo de luto, né, que ficou em luto, se chorando a morte de Jacó. 40 dias eles ficaram embalsamando o corpo dele, literalmente no processo, né? Igual fazer com o faraó. Igualzinho. Eles estão lá no Egito e Jacó foi embalsamado, assim como os egípcios eram, né? Para que ele pudesse ser transportado. Mais ainda, gente, como é que você fica com o corpo fora da terra durante 70 dias, chorando ali, né, o luto daquela pessoa, aquela morte, sem aquele corpo começar a feder e se decompor? Só embalsamado, né? Então, por isso que Jacó foi embalsamado, porque tinha todo um processo que iria começar a acontecer a partir da sua morte. Essa questão... Ele está até hoje embalsamado. Olha, se está até hoje, a gente acredita que não, né, Aninha? Porque imagina, já com certeza foi tirado daquele túmulo há muito tempo atrás e já sumiram com essa múmia, isso não tenha dúvidas. Nunca nem se ouviu falar sobre isso, né? Mas que ele foi embalsamado, ele foi. Então, ele seria uma múmia muito bem preservada se não tivesse tido tantos... Não, e tem a questão das guerras também lá em Israel. Acho que tudo isso que fez com que acabasse com todos esses sepulcros, né, essas coisas que deveriam estar lá arqueologicamente falando para criar história, né? Mas se nem as múmias do Egito foram resguardadas, imagina, os ladrões roubavam tudo. Imagina o Jacó, coitado, lá em Canaã, com tanta guerra que houve naquela terra. Com certeza alguém roubou, e fora que eles não eram enterrados como os egípcios, com ouro, com prata, não fazia sentido, né? Nem fazer nada. Mas, tinha então 40 dias para embalsamar, era o processo de embalsamamento no Egito. Então, aqui a gente já sabe quanto tempo durava esse processo, né, que os médicos faziam para embalsamar um corpo. Então, esse era o primeiro processo. Depois, eles, durante esses 40 dias, mais 30, eles choram o luto ali no Egito mesmo, e depois, agora aqui, vai começar a jornada do Egito para Canaã, para levar Jacó para ser enterrado lá. Então, nós vamos ver isso aqui agora. Versículo 4. Passados os dias de luto, José disse à corte do faraó: se posso contar com a bondade de vocês, falem com o faraó em meu favor. Digam-lhe que meu pai fez-me prestar-lhe o seguinte juramento: estou à beira da morte, sepulte-me no túmulo que preparei para mim na terra de Canaã. Agora, pois, peçam-lhe que me permita partir e sepultar meu pai, logo depois voltarei. E respondeu o faraó: vá e faça o sepultamento de seu pai, como este o fez jurar. Então José partiu para sepultar seu pai. Com ele foram todos os conselheiros do faraó, as autoridades da sua corte e todas as autoridades do Egito, e além deles todos os da família de José, os seus irmãos e todos os da casa de seu pai. Somente as crianças, as ovelhas e os bois foram deixados em Gósen. Carruagens e cavaleiros também o acompanharam. A comitiva era imensa. Então, pensa a quantidade de pessoas, né, que saíram ali do Egito num comboio. Acho que é aqui que nasce esses comboios que fazem até hoje. Não tem mais, né? De ficar na rua, todo mundo, um carro atrás do outro. Ainda tem isso? Eu nunca mais vi. Imagina, sabe, todo mundo um atrás do outro. É o cortejo, né, fúnebre. Eu nunca mais vi. Imagina, aqui eles carregando mesmo o corpo dele embalsamado, talvez dentro de um sarcófago, ou não, né? Acho que não, porque acho que não tinha essa tecnologia do sarcófago ainda, mas eles caminharam essa comitiva toda rumo Canaã, para que ele fosse enterrado, então, lá no campo de Manre, né, no túmulo de Abraão lá. Versículo 10. Chegando à eira de Atade, eira, gente, já vou falar aqui que a gente vai ouvir essa palavra várias vezes. Pensa num campo extremamente aberto, num descampado de plantação de alguma coisa. Então, eles chamavam de eira esse tipo de lugar. E geralmente tinha a ver com lugares mais montanhosos. Então, a maioria das eiras que a gente vai ver na Bíblia, elas estão em montanhas, né, em lugares mais altos. Então, pensa você subir uma montanha bem grande, aí você olhar e ter aquele descampado, assim, grande de grama,
ou de terra mesmo, é a chamada eira aqui, né? Então, chegando à eira de Atade, perto do Jordão, lamentaram-se em alta voz, com grande amargura. E ali José guardou 7 dias de pranto pela morte do seu pai. Então, eles pararam nesse lugar e acamparam ainda mais 7 dias aqui. Quando os cananeus que lá habitavam viram aquele pranto na eira de Atade, disseram: os egípcios estão celebrando uma cerimônia de luto solene. Por essa razão, aquele lugar próximo ao Jordão foi chamado de Abel Misraim. Então, o Misraim aqui é o Misraim, filho de Canaã, que quer dizer Egito, tá? A palavra Egito em hebraico é a palavra Misraim, tá? Então, o lugar ficou chamado, a cidade lá em Canaã ficou chamado como esse Abel Misraim por causa desse luto, desse pranto em alta voz que dava para se ouvir de longe, eles chorando pela morte de Jacó. Mas isso eles já estão em Canaã, tá? Assim fizeram os filhos de Jacó o que este lhe havia ordenado. Levaram-no à terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, perto de Manre, que com o campo Abraão tinha comprado de Efron, o hitita, para que lhe servisse de propriedade para a sepultura. Depois de sepultar seu pai, José voltou ao Egito com seus irmãos e com todos os demais que o tinham acompanhado. Então, aqui a gente tem essa ida e essa volta que com certeza duraram pelo menos aí alguns meses, tá? Isso não foi em questão de dias, não, isso é certeza. A viagem era bem longa. Então, imagina um cortejo com muitas pessoas, paravam 7 dias aqui chorando no lugar, e o tempo com certeza passou um tempinho razoável. E eles foram e voltaram então. 15. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Olha só, gente, com certeza isso era mentira, né? Os irmãos temendo uma retaliação agora de José, né? O pai morreu, agora não tinha mais o pai para defender os irmãos, porque José não faria nenhum mal com seus irmãos na presença do pai, ou para o pai ficar triste, né? Ele não seria esse filho desobediente a tal ponto. Mas a gente sabe que José não faria nem com Jacó, nem sem Jacó. A gente já entendeu pela história. Mas os irmãos, pensa lá no contexto da situação. Eles não sabiam se José estava guardando uma oportunidade. Olha como eu costumo dizer que o coração do ser humano ele é assim, ó. Aquilo que eu faria com você é o que eu temo que você faça comigo. Vocês já tiveram essa sensação de, inclusive, sentir isso pela outra pessoa? O nosso coração ele é assim. Sabe aquela pessoa, isso já foi comprovado, tá, gente? Eu vou falar algo aqui, isso geralmente é comprovado. Uma pessoa muito ciumenta, muito ciumenta, sabe aquelas pessoas doentias? É porque ela tem a capacidade de traição. Por isso que ela guarda, né, esse sentimento dentro dela de muitos ciúmes, porque ela acha que da mesma forma que ela tem coragem de trair ou que já traiu, é por isso que ela sente o ciúmes tão exagerado da outra pessoa. Então, percebe como o nosso coração ele nos engana, inclusive a respeito disso. A gente tem a tendência de ter atitudes com as pessoas, justamente que seria a nossa atitude com ela. Então, os irmãos acharam que José faria alguma coisa contra eles, porque eles lá atrás, independente do pai estar vivo, tramaram o mal contra José. Olha, o sentimento de tipo assim, se eu tive coragem de fazer com o nosso pai vivo, que dirá ele agora com o nosso pai morto? Então esse é o sentimento, e por isso que José chora. Lembra quem é a tipologia de José, gente? A tipologia do próprio Cristo, né? E Cristo, ele tem uma situação lá no Novo Testamento que ele olha para Israel e ele diz assim: como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, eu quis te juntar, Israel. Eu quis cuidar de vocês, mas vocês não quiseram. Então, esse é o sentimento da tipologia de Cristo. É olhar para Israel, olhar para os seus irmãos, Israel, todo o povo de Israel, e ver que eles não entenderam quem ele era.
e não entender o grande amor que ele tinha por eles. Não é essa a sensação de José? Gente, eu amo tanto meus irmãos, eu nunca faria nada contra eles. Pelo contrário, eu sei que Deus me mandou na frente justamente para livrá-los da morte. Não é a mesma sensação de Jesus? Eu estou aqui para morrer por eles, pelo pecado deles, e eles não conseguem me ver como esse irmão mais velho, como esse irmão salvador, como esse irmão libertador. Olha isso. Por isso que José chora, e nessa ocasião Jesus também chora. Lá no Novo Testamento ele tem uma situação em que ele realmente fica muito triste em ver Israel não o reconhecendo como esse irmão que veio justamente para salvá-los, né? Então essa é a sensação de José aqui quando ele olha para os seus irmãos. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Então não tem a ver com vingança, é o contrário, tem a ver com salvação. Então, tanto José tem a ver com salvação de vidas, quanto o próprio Cristo é essa tipologia que também está para salvar. Deus não veio ainda com a sua ira, gente. A gente precisa lembrar isso. A ira de Deus ainda está por vir. A ira de Deus ainda não veio plenamente, né? Lógico que, dependendo do nosso pecado, né, Deus vem com a sua ira, mas a gente vai perceber que a ira de Deus ainda não está sobre a terra. Vai vir, aí não vai ter escapatória. Mas aqui é só a salvação que o Senhor quer, tanto através de José, através de Cristo, que é essa tipologia, e através de todos os outros que tentaram trazer alguma mensagem para Israel. 21. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai. Viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como os filhos de Maquir, filho de Manassés. Antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervir em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos e depois de embalsamado, foi colocado num sarcófago no Egito. Então aqui dá até uma resposta para nós, né, Ana? Eu não tinha prestado atenção a esse detalhe, mas aqui responde. Mesmo embalsamado nesse momento da história, nesse ano aqui que nós estamos, que é aproximadamente 1400 a.C., o embalsamamento não era tão permanente. Eles se decompunham, né? E viravam ossinhos só. Então, provavelmente, Jacó virou só osso depois que ele foi embalsamado, assim como José. Diz, mas José não era o mais velho, um dos mais velhos, mas foi um dos primeiros a morrer, assim? Provavelmente, ele morre, alguns dos seus irmãos já tinham morrido, já era outra geração que estava aqui no contexto da morte, e pode ser que outros estavam vivos ainda. Porque, na verdade, aqui no 23 fala, viu a terceira geração dos filhos Isso, de Efraim. de Efraim. Mas assim, o que o Rê está perguntando é assim, e Rúben, que era o mais velho, por exemplo? Não, mas só de estar e falando Simeão? que já teve muito mais geração, ó, ele viu, não fala nada dos outros. Não relata, não relata. Porque assim, o texto aqui no finalzinho, ó, José permaneceu no Egito, no 22, com toda a família de seu pai, e viveu 110 anos, e viu a terceira geração lá do filho dele, né? O que acontece? Quando esse relato que Moisés está escrevendo no finalzinho, ele está falando de um tempo já cronológico longo. Isso aqui pode ter durado já 200 anos, Rê. Entendeu? O que está acontecendo aqui José está com 110, mas o mais velho provavelmente já estava com um pouco mais de 50 anos a mais do que ele. Então pode ser que já tinha morrido sim, porque como a maioria não passava mais de 120 por causa da palavra do Senhor lá atrás, então provavelmente toda a primeira geração dos irmãos de José já haviam morrido. Ele talvez e Manassés e o Benjamim é que talvez ainda estavam vivos ainda nessa época, talvez. Mas a primeira geração provavelmente. Mas alguém estava vivo
Sim, irmãos, Não fala ó. qual, né? Então, a gente precisa ver esses detalhes na Bíblia. Quando ele fala irmãos, ele está falando sobre toda a família de Jacó. E irmãos no sentido de irmandade, tá? Não quer dizer que fosse. Pode ter algum irmão aqui? Pode. Não estou descartando isso, mas não quer dizer que a palavra irmão, e a gente nem sabe se é essa que está no original, no hebraico, tá? Mas ele está dizendo para a família dele, para os de Israel, porque ele está voltando à promessa de que eles vão voltar para a terra prometida. E ele está dizendo, jurem para mim que quando Deus intervir em favor de vocês, vocês vão pegar os meus ossos e vão levar para Canaã. Então, ele está, na verdade, lembrando a promessa feita a Abraão, Isaac e Jacó, de que eles seriam libertos do Egito, lembrando que nessa fase não tinha escravidão ainda, eles não são escravos de Faraó nesse momento, porque José ainda está vivo, e o Faraó ainda está vivo também, o mesmo Faraó. Então, eles estão vivendo bem, só que José está dizendo, o dia que Deus intervir, e que vocês forem sair do Egito, não deixem os meus ossos aqui. Assim como nosso pai foi enterrado lá, eu quero ser levado para a terra prometida. Não deixa nem meus ossos aqui. E isso provavelmente tem a ver com ressurreição dos mortos, tá, gente? O negócio é lá, não é em Israel que a coisa vai acontecer, que vai ferver na volta de Jesus? Onde é que tem que estar os ossos de quem vai ressuscitar? Lá. Não que não pudesse estar em outro lugar, mas se o fervo vai acontecer lá, né? Então eles têm que estar lá. Então José está dizendo assim, opa, meus ossos têm que estar lá, porque a coisa vai acontecer lá, tá bom? Então é por isso que ele está pedindo, inclusive, para levar os ossos dele. Vocês estão com o livrinho? Não? Eu só queria fazer uma retrospectiva aqui, rapidinho, se alguém tiver aí, só para a gente dar uma... Costa aí na Aninha aí, ô Cíntia. Tá aí, Paulinho, o seu? Não? Ó, pega o do Rê, a Daiane fica aqui, só para a gente fazer uma retrospectiva do livro e talvez pontuar algumas coisinhas aqui do livro para a gente seguir semana que vem a partir de Êxodo. Semana que vem a gente vai começar Êxodo online, tá? E eu vou fazer em paralelo Êxodo e Deuteronômio. Por quê, gente? Porque Deuteronômio é a repetição de Êxodo. Como assim, Elisângela? Por que então repetiu? Porque, na verdade, a geração que está em Deuteronômio é outra. E Moisés está lembrando essa nova geração sobre as leis de Deus. Sabe quando o Lucas, você morreu já e o Lucas está aí vivendo. E aí a gente fala assim, e aí Lucas, sua mãe te falou da lei, do que Deus... Não, nunca... Minha mãe nunca falou nada. E era isso que estava acontecendo. A geração que tinha morrido no deserto, nós vamos ver isso, não precisa se preocupar, eles não tinham passado para frente o que Deus tinha ensinado para eles, o que Deus tinha feito. Muitos deles nem sabiam da lei. Então, o que Moisés estava fazendo antes de morrer lá em Deuteronômio? Ele está relembrando. Então, para nós não perdermos tempo em fazer todo o Êxodo, Levítico, Números, e depois voltar em Deuteronômio, falando o que está escrito em Êxodo, eu vou fazer um paralelo. Mas a gente vai, aqui é Êxodo. Moisés está passando pela primeira vez os acontecimentos. Aqui, gente, já estamos em Deuteronômio, a gente vai ler a passagem, que é o paralelo. Moisés contando de novo essas mesmas palavras para essa nova geração. Tá bom? Só para a gente já caminhar os dois livros ao mesmo tempo, para a gente não perder tempo e já entender esses dois contextos. Deus estava falando aqui com Moisés, ele passou para essa primeira geração não passou para as gerações seguintes, e aí Moisés teve que repassar toda a lei novamente antes de morrer. Tá bom? Então a gente vai andar nesse paralelo. Vamos pegar o livrinho aí então? Eu não sei como é que está o de vocês aí, porque o meu tem algumas ênfases no meio do caminho, mas a gente vai dar uma lida rápida aqui. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, é isso, né, que começa aí de vocês? Vê aí que página que tá, que eu tô... A minha é 7, mas o de vocês deve ser um pouquinho antes, né? Página 5, né? Então, aí o primeiro parágrafo. Gênesis é o primeiro livro do Antigo Testamento. A ordem que aparece no cânon reflete sua importância como a semente
de toda a teologia e toda a história que são desenvolvidas no Antigo e no Novo Testamento. Então, lembra que eu falei para vocês? Se a gente não colocar essa base muito bem colocada, vocês viram que a gente viu exatamente toda a história que vai começar a ser desenvolvida agora. Então, a gente viu o primeiro homem, porque Deus criou, a questão do corpo, alma, espírito, tudo a gente viu em Gênesis. Eu falo que é a matriz mesmo, de toda a Bíblia está em Gênesis. Se você entender muito bem Gênesis, o restante vai ser mais fácil da gente entender, porque está falando tudo desse povo que a gente estudou até agora, tá bom? Ela é a matriz. As histórias narradas ali em Gênesis explicam a origem do homem e do povo de Israel. É a história da humanidade e também a história da salvação. Então Deus já mostrou, né, essa grande salvação, inclusive através do livro de Gênesis com o próprio José. A gente vai entender essas profecias também ao longo aí da história. Ao estudar Gênesis, note como Deus cuida do homem desde o princípio do mundo. Então, número 1 aí, né, que vai agora, não é isso? Número 1, visão panorâmica do livro, informações básicas, né, 1.1. Então, o autor é Moisés, a data 1440 a.C., então nós já tínhamos 2.320 anos aproximadamente, ok, de história cronológica, tá, gente? Do dia 1 até o início aqui do livro sendo escrito por Moisés, é 2.320 anos cronologicamente. No que diz respeito a essa contagem antes de Cristo e depois de Cristo, 1.440 anos, tá bom? Então, isso aí é só para a gente localizar. O local, então, foi escrito no deserto, enquanto Moisés levava o povo para Canaã, e o alvo, então, é o povo de Israel, né? Todo o livro vai, praticamente, Gênesis vai falar sobre essa herança que Deus está trazendo através da família de Sem. Lembra? Noé, Sem. Então, a linhagem que a gente está seguindo é a linhagem de Sem. O versículo-chave é versículo 1, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. É o princípio aí. E a palavra Gênesis significa começo, tá? Início, princípio de todas as coisas. O 1.2 de vocês tá os quadrinhos aí, não é isso? Então, o primeiro quadrinho fala sobre os fatos e o segundo quadrinho fala sobre foto. O foto é o quê, gente? A foto aí nada mais é do que pessoas, né? Sabe quando a gente tira foto de um momento, né, na vida da gente, um aniversário, um casamento? Então, essa é a foto aqui. Então, do lado esquerdo são os principais fatos, o que aconteceu de mais importante dentro do livro de Gênesis. Então, a criação, e aí tem os versículos aí do lado, né? A queda, o dilúvio e Babel. Então, esses são os fatos, os acontecimentos principais dentro do livro de Gênesis, tá? Depois tem a foto. Quais são as fotos que foram tiradas aí dentro desse livro? Abraão, né? Aparece, Isaac, Jacó e José. São os principais personagens, tá? Então, se a gente tivesse que tirar uma foto para deixar registrado o livro de Gênesis, a gente tiraria uma foto quando Deus fala com Abraão. Ele é o centro ali da promessa, né? Depois do dilúvio, lógico. Depois a gente tem Isaac, levando essa promessa, Jacó e, por fim, José, que termina com vários capítulos no final, justamente falando dessa redenção, dessa salvação através dessa tipologia de José, indo para o Egito para salvar o seu povo. 1.3 aí, né? Gênesis e uma sentença. Então, se a gente tivesse que colocar uma sentença, vira, é isso? 1.2, tá aí 1.3? Deus demonstra seu amor por meio da criação, do juízo e da eleição de um povo que o revelaria às nações. Gente, se vocês puderem grifar no livrinho de vocês, anotar isso em algum lugar, sabe aquela palavra-chave mesmo para se entender Gênesis e para se entender agora o que vai desenvolver na Bíblia? Vamos entender isso? Deus demonstra. E aí, tem um outro versículo no Novo Testamento, que eu não vou lembrar onde está agora, eu sou ruim de endereço, mas fala exatamente isso. Deus demonstrou o seu grande amor, mandando o seu Filho Jesus para morrer por nós. Tem um versículo que fala exatamente isso no Novo Testamento. O autor aqui do livrinho quis registrar isso. E vejam que tanto lá no versículo do Novo Testamento, quanto aqui, a palavra está no
imperativo que fala, eu nunca sei verbo também, que eu nunca fui boa em português. Mas demonstra, não está no passado, está no presente. Então, Deus demonstra o seu amor por meio da criação. Então, vocês concordam que tudo que está aí na criação é para nosso deleite? O sol, a lua, as estrelas, as nuvens, a chuva, os rios, a natureza em geral não é para nosso deleite? Então, Deus mostra o amor dele através disso. Quando uma flor, né, tá ali, quem gosta mais da natureza aí, né, um passarinho, não é? Deus demonstrando o seu amor, porque ele mostra isso para ímpio e para justo, não é isso? Deus está demonstrando o amor dele para toda a humanidade sempre, através da criação, através da natureza, ok? Então, Deus demonstra seu amor por meio da criação, ele mostra quem ele é através da criação, do juízo. Por que do juízo? Porque Deus não pode ser imparcial. Se Deus está dizendo que eu preciso ser santo para estar com ele, e no final das contas o ímpio também pudesse estar com Deus, ia ter justiça nisso? Não. Se viver de qualquer jeito eu vou encontrar Deus, e se eu viver em santidade eu vou encontrar Deus, por que eu vou viver em santidade? Então, através do juízo, Deus também demonstra amor, ok? Porque ele é justo. E da eleição de um povo que o revelaria às nações. Aqui para mim está o principal. E eu vou falar aqui para vocês para a gente poder já frisar isso na cabeça da gente. Lembra que eu falei para vocês que esse aqui é um livro que Deus usou para falar de pessoas, mas que essas pessoas então estavam sendo usadas, e aqui a palavra entra entre aspas, que tanto no sentido de usar mesmo, quanto no sentido de ser um personagem para Deus mostrar a sua história. Então, esse é um livro de personagens que Deus usou através desses 5.800 anos quase de história para demonstrar o amor dele. Então, como é que Deus demonstrou o amor dele pela humanidade, por toda a humanidade? Está aqui dentro. Como foi? Ele pega agora, a partir de Abraão, lá em Gênesis 12, chama um homem que tem a genealogia de Sem, sempre do início, tem um propósito, tem um porquê. Mas ele chama esse homem e a partir desse homem ele escreve uma história. Toda a Bíblia está baseado nas 12 tribos de Israel, em Israel, no que Deus fez lá, né? As guerras que aconteceram lá, Jesus nasce lá, não é isso? Jesus morre lá, os discípulos saem de lá, os apóstolos saem de lá, as igrejas nascem de lá, não é isso? O livro de Atos acontece ali praticamente, né? E aí depois Paulo viaja para tantos lugares levando esse evangelho, e João, por último, é um discípulo de primeira geração e escreve Apocalipse. Então o livro todo está falando de um mesmo lugar, de uma mesma nação, de um mesmo povo, judeus, ok? Então é através desse povo que Deus resolveu separar para ele, que ele vai mostrar o seu amor. Então, o que a gente vai ver a partir agora de Êxodo? A gente vai ver sempre um contraste. Mas quem está comigo nas leituras e ouve os vídeos, me vê sempre falando isso. Gente, para muita gente, o Velho Testamento é um livro extremamente difícil de ler. É um livro horroroso, cheio de guerra, cheio de morte, cheio de gente matando gente na guerra, cheio de destruição, cheio de injustiça, cheio de pecado, o povo só peca. Não é isso que a gente tem a impressão? Quando não, o que nós estamos lendo aqui que fala sobre o livro de Gênesis? E isso vai se desenvolver durante toda a Bíblia. Deus demonstra o quê? O seu ódio? O seu amor. Através de um povo, está escrito aqui, né? A eleição de um povo. Então ele elege. O que é eleição, gente? Vamos aproveitar, eu gosto do português para explicar algumas coisas. O que é uma eleição? Eleição natural. O que é? Várias pessoas que se candidatam, não é isso? A um cargo. E aí nós aqui de fora, a gente olha e a gente escolhe, a gente elege, né, alguém que a gente acha que é a pessoa adequada. O que aconteceu com Israel? Israel era um povo, né? A família de Abraão, ou Abraão, era um dentre muitas nações, não tinham? Dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, lembra aquela tabelona? Fora isso já tinha muito mais, não tinha? Na época de Abraão, provavelmente aquela lista estava enorme já.
E Deus não podia ter escolhido alguém da tribo, da família de Jafé? Podia. Deus não podia ter escolhido alguém da família de Cã e elegido? Podia, assim como ele escolheu da linhagem de Sem. Tirando a parte que nós já estudamos, que tem toda uma cronologia de 10 gerações. Lembra? Tudo isso está tudo dentro do plano redentivo de Deus e perfeito de Deus. A gente não vai encontrar uma imperfeição na Bíblia, gente. O negócio é tão perfeito que a gente não encontra. Mas estou dizendo assim, a questão da eleição, para a gente entender eleição. Vós sois geração eleita, né? Então tem a ver com isso. Deus olhou para nós e decidiu nos eleger. Então eu elejo vocês como meus filhos para que vocês me representem na terra. É isso que Deus fez, através dessa palavra eleição, que Paulo usa, né? Lá no Novo Testamento, Paulo usa essa palavra. Vós sois nação santa, geração eleita, né? Povo adquirido. Então, Israel foi eleito. Abraão foi eleito por Deus, o homem, na sua geração, que Deus usaria para escrever isso aqui. Ok? Então Deus fez uma eleição através do grande amor dele. Ele decide. Só que ele decide chamar esse homem para ser o quê? O que um governante, gente, deveria ser para nós? Representante, que mais? Representante está certo. Que mais? Um líder, que mais? Tem uma palavrinha? Referência, que mais? Podemos usar uma palavra mais talvez mais certeira. Um exemplo, né? De tantas coisas, mas um referencial, acho que você falou, né? Uma referência, acho que é isso, se a gente usar como referência. Então, o que Israel, nós vamos ver isso dentro de Êxodo, escrito, gente. Deus escolhe as 12 tribos de Israel, o povo, né? A nação que vem através de Jacó, que são 12 tribos, para ser uma nação de representantes ou de pessoas referência a respeito do que é ser filho de Deus. É isso. Então, dentre todos os povos que existiam na terra, e tinha muito? Tinha. Nessa época aqui já tinha muitas pessoas na terra, muitas, pensa muitas, e muitas nações. E quando eu falo nações, estou falando de povos, né? Então já tinham lá, se a gente pegar aquela listinha todinha, dos cananeus, por exemplo, né? Os jebuseus, os heteus, os evezeus, ezevê, veveze, vezezê, tudo isso né? Tudo esses nomes aí que a gente já, às vezes nem consegue falar. Fora isso, em Canaã, imagina, lá em Ur dos caldeus, lembra onde Abraão estava? Aquilo ali, gente, já era nação sem parar. Aquela região todinha ali da Mesopotâmia já tinha muitos povos. Quando você estuda história mesmo, se você pegar essa época, você vai ver a quantidade de povos que já existiam na Terra, que já estavam aí já sendo, né, nações praticamente para aquele momento da história pelo número de pessoas, ok? Então já tinha muitos. Deus podia ter escolhido outros? Podia, mas tinha um porquê ser aquele, tá? Então não estou tirando esse mérito, porque tem um porquê ser Abraão, ser a genealogia de Sem, isso a gente não discute. Mas estou dizendo assim, Deus podia ter escolhido qualquer outra nação, se Ele quisesse, tá? Mas Ele escolheu Israel. Então, esses deveriam ser o exemplo do que é ser filhos de Deus na terra. Então, o que Adão e Eva não conseguiu, por causa do pecado, agora Deus separa de novo Abraão e a sua descendência, para se santificarem, para se voltarem para Ele, para começar agora a obedecer à voz de Deus, e através disso eles serem exemplo. Para quem? Para as outras nações. Grava isso na sua mente. O que Deus queria, através das 12 tribos de Israel, da descendência de Jacó, era que eles fossem referência de filhos de Deus para todas as outras nações. E através disso, ele iria salvar essas pessoas para Deus. Eles iam converter o coração dessas nações para Deus. Porque essas outras nações que estavam morando na terra também são descendência de quem, gente? Noé. A gente não pode esquecer disso. Então todos eles eram para serem filhos de Deus? Adorando somente a Deus? Sim.
E eles estavam, o quê? Desviados. Eles estavam longe de Deus. Mas o que Deus deseja? Quando Ele diz na sua palavra que Ele deseja que todos se salvem, sejam salvos. Deus não deseja que ninguém vá para o inferno. Eu vou falar inferno aqui só para a gente entender. Em nenhuma história, desde Gênesis, Deus desejou que o ser humano se perdesse, que ele perdesse essa oportunidade de ter a eternidade com os seus filhos. Deus nos cria pessoas totalmente individuais para ter eternidade com Ele. Esse é o desejo de Deus, relacionamento com o ser humano criado por Ele, a sua imagem e a sua semelhança. E Israel, então, é essa nação que Ele está separando, consagrando, ensinando a ouvir a sua voz, para que eles começassem a caminhar agora direcionados pelo Senhor. E através, olha aqui a palavrinha-chave agora, através dessa obediência à palavra que Deus estava dando para eles, aos mandamentos, às leis, a tudo que Deus era, As outras nações iam olhar para Israel, ver as bênçãos sobre Israel e iam desejar o quê? Voltar para Deus. Vocês veem alguma comparação com a igreja hoje? Será que não tem o mesmo chamado sobre nós? E ok? Hoje a igreja é esses judeus e gentios unidos num só corpo, separados, consagrados para Deus, salvos, Para ser o quê, gente? Referência para as outras nações, para as outras pessoas. Para quê? Para que elas sejam salvas. Então tem o mesmo propósito de novo aqui? Ok? Então, se eu não estou sendo referência para as pessoas serem salvas, vocês concordam comigo que elas não estão vendo a glória de Deus na minha vida? E se elas não estão sendo salvas, então quem está errado na história toda sou eu. E talvez isso seja cobrado de quem? De Israel e de mim. Por quê? Porque esse era o principal propósito e eu não cumpri. O que eu estou fazendo aqui então? Comendo, bebendo e dormindo? E esperando o céu para virar anjinho? Entende? Não tem sentido. Assim como Israel precisava cumprir o seu propósito de salvar as outras nações para Deus, nós temos essa incumbência também, de salvar todas as nações para o Senhor, ok? Então esse é o alvo, gente, é o alvo desse livro aqui, ó. Esse é o alvo. Por que Deus fez tudo o que Ele fez aqui dentro? Por causa desse único propósito. E por que Ele fica tão bravo, então, com Israel no Velho Testamento? Quem está comigo lá em Jeremias, ó, está descendo o rei. Por quê? Porque eles não obedeceram. Eles foram escolhidos, eleitos, gente. Ó, você foi eleito. Dentre milhares, você foi eleito para ter um propósito. Deus falou assim: eu vou separar vocês. Eu vou cuidar de vocês, eu vou ser o Deus de vocês, eu vou salvar vocês, eu vou tirar vocês do Egito. Sabe assim, eu vou dar uma terra que manda leite e mel para vocês, uma terra perfeita. Vocês vão ter a minha bênção, vocês vão poder falar comigo diretamente, eu vou falar diretamente com vocês. Era assim que Deus queria tratar com Israel. Mas eles quiseram? Não. Nós não queremos Deus, não. Nós queremos nossos deuses. Nós queremos a nossa vida. Quero viver do meu jeito. Entende? Aquele lá que é perdido, o que eu tenho a ver com ele? Esse é o pensamento básico de Israel e nosso. O que eu tenho a ver com aquela pessoa se ela tem pecado? Entende? É triste, né, a gente olhar. E é por isso que Deus está tão irado, né? Quando vai chegando no finalzinho do Velho Testamento, na época dos exílios, Deus está irado. E essa ira não é ira de raiva. É ira de juízo, porque Deus está dizendo assim: eu vou vir com juízo sobre vocês, para ver se vocês se convertem para mim. Olha como Deus é santo, gente. Ele manda juízo para ver se eu me converto, se eu me volto. Não, pelo amor de Deus, eu entendi, Deus, é o Senhor que eu quero mesmo, porque Ele quer que eu esteja com Ele na eternidade, Ele não quer me perder. Eu não entendo o amor de Deus, de verdade, gente, nesse aspecto. Eu falo, cara, Deus, Ele é tão insistente conosco, nós estamos ali em pecado, e Deus age de diversas maneiras para nos trazer para Ele, para trazer de volta para Ele. Ele podia deixar a gente ir para o inferno, qual o problema para Ele disso? Mas para Ele tem. Para nós talvez não, mas para Ele tem.
ok? Então, essa frase eu até grifei aqui, circulei no meu livrinho, porque o autor foi muito certeiro nessa frasezinha que ele deixou no 1.3 aí. Para mim, esse aí é o cerne do livro de Gênesis e talvez de toda a Bíblia, ok? Ver que Israel foi esse povo escolhido. Ponto 2, Gênesis, o livro dos começos. Observe que esse livro tem o registro de vários começos, tanto da humanidade quanto de hábitos e convenções que os homens desenvolveriam. Então, em Gênesis 1, a gente tem os começos do mundo. Em Gênesis 1 ainda, da raça humana. Em Gênesis 2, do casamento. Em Gênesis 3, o começo do pecado. Em Gênesis 4, o começo das cidades, né? Que tem a ver com Babel ali. Em Gênesis 4 também tem tecnologia, que vai falar sobre instrumentos, a construção de tenda, o metal aparecendo. E em Gênesis 12, o começo de uma nação escolhida, então, que é Israel. Gênesis 12 é o chamado de Abraão. Ali começa Israel. Começa essa nação que a gente chama hoje de Israel, de povo escolhido de Deus, ok? Então, Gênesis é cheio de começos, por isso que o próprio nome Gênesis vem da raiz do hebraico Bereshit, que é princípio, começo, tá? Então, a palavra Gênesis, a tradução para o português não está literal do hebraico. Se fosse literal do hebraico, seria começo ou princípio, que é a palavra Bereshit, né? Que é a primeira palavrinha que aparece lá no Gênesis 1:1. Lá a primeira palavra que aparece quando vai ler no hebraico é Bereshit. No princípio, criou Deus. No princípio é Bereshit. Bereshit. B-E-R-E-S-H-I-T. Bereshit. Bereshit. Esse deveria ser a tradução no literal de Gênesis, tá? Seria no princípio, começo. Você já foi atrás de saber no grego o que era realmente o manaleite? Na verdade, no próprio hebraico, tem a ver com toda a fartura, né? De tudo que se precisa. Né? Mana de verdade, tipo assim, não precisa fazer muita força para produzir. O leite é o leite de cabra, não é leite de vaca. E o mel é da tâmara. Lá em Israel até hoje eles fazem mel de tâmara. O negócio é tão doce, né? Quem gosta de tâmara, vocês gostam de tâmara? Maravilhoso aquilo, né? Lá em casa a gente ama tâmara. O mel que a Bíblia fala, né? É o mel da tâmara, tá? Não é mel de abelha. Em Israel não tem abelha. Aliás, se tem, né? Mas não é esse mel que Deus está falando. É o mel da tâmara, de tão doce que essa fruta é. E lá dá muita tâmara, né? São muitas tamareiras. Então, o mel que Deus está falando, que eles não iam precisar se preocupar dessa coisa doce, né? Como é bom as coisas doces, não é? Tudo que é doce é gostoso. Então, ele está falando do leite, que é esse alimento para o início, né? Quando a pessoa nasce, o que ela come primeiro? Leite, né? Toma primeiro leite, sustância, crescimento. E o mel, a questão do doce. Então, eles não iam se preocupar com nada na terra prometida. Deus iria produzir por eles, né? A fartura, tudo que eles precisassem. É disso. Ponto 3, destaques. 3.1, a obra criadora de Deus. Então, a gente vê em Gênesis 1:1, esse capítulo de Gênesis 1, ele refuta, está escrito aí no de vocês, né? O ateísmo, o deísmo, o panteísmo e o politeísmo. Lembra que a gente fez um estudinho básico sobre isso? Porque esse é o princípio da gente entender quem é Deus e conseguir, então, refutar essas outras religiões, essas outras formas de ver Deus. Então, se eu, cristão, não entender quem é Deus com a sua criação, esse Deus todo-poderoso que criou céus e terra, provavelmente em algum momento alguém me pegue com alguma pergunta cabeluda e que eu não vou saber responder porque eu não entendi a criação de Deus, esse Deus que é todo-poderoso, que criou céus e terra. 3.2, os destaques, né? O pecado do homem. Então, Gênesis 3:15 vai falar sobre o pecado, o início, né? Aparece a primeira promessa de salvação. O descendente da mulher, Jesus Cristo, venceria a serpente para sempre. Você tem vitória sobre a tentação em Cristo. Então, é em Cristo que nós temos a vitória contra o pecado. Sem Cristo, não há vitória sobre o pecado. A gente não consegue vencer o pecado sem a cruz, sem Cristo, sem o Espírito Santo. É impossível. Nós conseguimos. Aí de vocês, mostra embaixo, Gênesis para hoje. Submeta a sua mente, está escrito?
Tá, né? Legal. Submeta sua mente a Cristo, resista ao pecado e enfrente as tentações, crendo que elas não são maiores que você. Então, esses textos, né, de 1 Coríntios e 2 Coríntios fala exatamente sobre isso. Essa história de que a gente não consegue vencer tentação é história para boi dormir, tá? Porque em Cristo nós conseguimos vencer toda e qualquer tentação, ok? Agora, se eu dou mais lugar para minha carne, é óbvio, o pecado ele já me submeteu a ele e aí eu não vou conseguir mesmo. Mas se eu estiver em Cristo, se eu buscar esse refúgio em Deus, né? 3.3, o propósito. Gênesis representa começos que incluem julgamento, graça e sempre uma nova chance para recomeçar. A criação foi um ato de graça. O homem foi julgado pela queda e teve uma nova chance com a escolha da família de Noé para ser salva do dilúvio. Então, o primeiro ato de graça de Deus é a salvação através do dilúvio. É a primeira vez que Deus mostra graça e salvação na Bíblia. Então, tudo está lá em Gênesis. Então, a primeira vez que Deus mostra que havia possibilidade de salvação. Tinha ou não tinha, gente? Se o povo tivesse acreditado em Noé, eles teriam sido salvos? Sim. Tantos quantos quisessem. Ok? Então, Deus sempre dá uma oportunidade de salvação. Quem rejeita e morre no juízo por causa de rejeitar é o ser humano. Então, Deus sempre vai nos dar a oportunidade de salvação. E com o tempo oportuno, porque Noé ficou quanto tempo, gente, construindo a arca? 100 anos. 100 anos. Então, dava tempo daquela geração se converter? Dava. Eles é que não quiseram mesmo e por isso morreram todos. No juízo final vai morrer quantos, gente? Todos os ímpios. Todos aqueles que não obedeceram e não creram no Senhor. É todos. Tá? Então não vai ter meio termo, não. Gênesis para hoje. Está escrito aí debaixo dessa frase. Deus disciplinou e julgou Israel, porque desejava um povo santo. Ele também deseja o mesmo para você. Analise sua vida, confesse seus pecados e dê lugar ao Senhor. Ok? 4. Curiosidades. Aqui tem algumas curiosidades legais. Curiosidade 1. São aproximadamente 2.000 anos de história em diversos lugares. Jardim do Éden, Nod, né, que é a cidade lá do Nimrod, de Babel, né? Canaã, Egito, Ur, Arã. Então, dentro de Gênesis, a gente tem várias, né, inclusive nações, regiões totalmente diferentes, né? Então, se a gente pegar um mapa aí para estudar Gênesis, a gente vai ver todos esses lugares aí, são aproximadamente 2.000 anos de história. Então, a gente não tem, dentro de Gênesis, 200 anos. A gente tem 2.000 anos de história, escrito aqui dentro do livro de Gênesis, bem resumido, tá? Em 50 capítulos. Ponto 2, curiosidade 2. Gênesis interage com civilizações antigas e que já tinham seus registros escritos. Por exemplo, a Suméria, o Acade, Canaã, Egito. Então, todas essas civilizações aqui e muito mais já existia nessa época. Foi por isso que eu falei. Existiam muitas nações espalhadas já pela terra, ok? Que são a descendência de Noé. Sem, Cã e Jafé já tinham povoado toda a terra quando Moisés está escrevendo o livro de Gênesis. Então, ele pega ali, né, bem pinçado, passagens específicas para deixar aqui em Gênesis para a gente, ok? Curiosidade 3. O primogênito deveria ser o herdeiro e sucessor do pai. Mas em Gênesis, eles não têm vez. Abel, Sete, Abraão, Isaac, Jacó e Judá não eram primogênitos. Aqui, gente, me chama a atenção o autor desse livrinho, tá? Vocês verem que eles escrevem que Abel não era o primogênito, Sete não era o primogênito. Como assim? Entende? Pelo relato bíblico, a gente tem essas pessoas como primogênito, ok? Aliás, minto. Caim primeiro, né? E depois Abel. Aqui no Abel, tudo bem, ele era o segundo. Agora, Sete seria o terceiro filho de Adão e Eva, né? Mas ele começa uma nova genealogia para Adão e Eva. É a partir de Sete que Deus começa a contar aquela genealogia que a gente viu, tá? Não está querendo dizer sobre a questão do primogênito?
Não, isso, é isso que ele está falando. Mas eu digo assim, quando ele coloca esses nomes, a gente fica até em dúvida um pouco, né? Por causa disso, por causa dessa questão. Porque não está na primogenitura, mas é o primogênito na herança, tá? Então, se não prestar atenção, acaba achando que o autor está escrevendo coisa errada aqui. Abraão, né? Abraão, na minha opinião, gente, ele é o primogênito de Naor. De Terá, perdão. Naor era o irmão. Terá, ok? Na minha opinião, mas tem teólogo que diz que Abraão não é o primogênito. Na Bíblia a gente entende que ele é o primeiro, ok? Por isso que Deus chama. Mas tem teólogo que diz que Abraão não é o primeiro, ele é inclusive o terceiro. Mas não dá para saber pelo texto bíblico e não dá para fuçar porque não tem história dessa época. Então a gente fica aqui com as suposições, tá? Eles estudam alguns textos e falam que por causa disso eles acham que não era. Eu não vou discutir, mas Deus escolheu Abraão, ponto e acabou, por causa daquelas 10 gerações que eu mostrei para vocês. É nisso que eu creio, por isso que Deus chama Abraão. Passou 10 lá, ele fala, é você, Abraão, o da vez. Tá bom? Agora, se ele é de Terá, o primeiro, o segundo ou o terceiro, aí já não dá para a gente ter certeza. Isaac, e aí a gente sabe que Isaac e Jacó era o segundo, né? Esaú era o primeiro e Ismael era o primeiro. Também no caso de Isaac, tá? De forma natural, tá bom? E Judá também, né? Ele coloca Judá aqui por causa de Jesus vir da tribo de Judá, ok? Então ele fala, ele não é o primogênito, mas tem uma herança sobre esse homem, sobre essa tribo, sobre esse descendente. Então são só curiosidades. Curiosidade 4. As narrativas de Gênesis são uma expressão de contracultura em relação a outras explicações e histórias de sua época. Isso é, elas confrontam a teologia e as crenças das civilizações antigas por meio de histórias que ilustram o Deus amoroso e santo. Um exemplo disso é o contraste das narrativas babilônicas e bíblica do dilúvio. No relato babilônico de um dilúvio universal, Gilgamesh é chamado a construir uma arca, porque os deuses se sentiam incomodados pelo barulho humano, quando queriam tirar sua soneca depois do almoço. No relato bíblico, Deus salva a família de Noé para dar chance de recomeço à humanidade e continuar a história de salvação que chegaria até Cristo. É legal isso aqui, né? É só uma curiosidade, mas é uma verdade também, tá, gente? Verdade escrita. Existe um livro dos babilônicos que conta o relato de um dilúvio universal. Isso é história, tá lá registrado nos livros babilônicos, tá? Nos escritos babilônicos, nas pedras, na verdade, naquela época. Que o Gilgamesh, que era um deus lá daquele momento, ele decide destruir a terra, os humanos, porque eles faziam muito barulho, eles queriam dormir, tirar o soneca depois do almoço, e não conseguia. E aí ele decide, um deus mau, né, aparentemente, decide destruir toda a terra. E eles contam que essa arca que Gilgamesh manda fazer era quadrada, gente. Olha o negócio que fica pior ainda. Como é que um cubo, né, conseguiria flutuar na água? É um negócio assim, tá lá. Os relatos lá dessa época aqui tá lá numa pedra, registrado lá na Babilônia, até os dias de hoje, está lá nos museus da vida, né? Tem esse relato. Mas isso aqui, essa curiosidade, ela entra aqui para ver que existem histórias muito parecidas com o relato bíblico. Porque tem muitas religiões que refutam. Ah, que nada, dilúvio. Aconteceu uma chuva que destruiu tudo. Aí Deus parou o barquinho lá em cima do Monte Ararat, só salvou. Entende? Tem gente que refuta isso, que acha que isso não aconteceu de verdade, que é só uma história. Entendeu? De um livro que o pessoal acha que é verdade, mas não é verdade. Mas a mesma história, muito parecida, está escrito lá nos registros babilônicos, que são registros dessa mesma época, lá dos primórdios, entendeu? Será que aconteceu alguma coisa realmente e que cada cultura está contando do seu jeito? É isso que essa curiosidade diz, tá? Porque os babilônicos registraram essa história de que um deus irado, querendo dormir o seu sono da tarde, simplesmente decide destruir toda a terra com água. Não é muita coincidência na mesma época? Entende? Então, é isso que os historiadores estão querendo dizer aqui. Existem relatos muito parecidos com o dilúvio em outras civilizações. E não é só na babilônica, não.
Em outras culturas também tem relatos muito parecidos de deuses que ficaram irados com os homens na terra e decidiram destruir. Isso é registrado em livros históricos, tá bom? Ponto 5, curiosidade 5. O livro de Gênesis pode ser dividido em 10 partes. Cada uma delas começa com a frase: são estas as gerações de, ou esta é a história de. Verifique você mesmo. E aí ele coloca aí 10 passagens que vão registrar justamente isso. São estas as gerações, que vai falar sobre a genealogia, ou essa é a história. Pega os pontos principais. Então, daria para separar em 10 blocos, né? Esses blocos de texto dão unanimidade ao relato bíblico. Doutrinas, ponto 5 aí, a gente já está quase terminando hoje. 5.1, Gênesis 1.1, Deus é único. As doutrinas que vão estar escritas dentro do livro de Gênesis, tá, gente? As principais doutrinas. Então, em Gênesis 1.1, Deus é único. A fé no Deus único é um dos pilares da fé israelita e da fé cristã. Essa doutrina nos leva a adorar a Deus e a expressar que não há Deus, com letra minúscula, comparável ao Senhor. Então, essa questão de o Deus único, né? O único Deus, de não existir outro Deus além do Senhor, começa dentro da doutrina de Gênesis 1.1. Por que Gênesis 1.1? Porque o único ser que poderia ser criador de todas as coisas é um Deus como esse. Entende? Nenhum outro ser humano, ou nenhuma outra deidade, né? Nenhum outro Deus teria tanto poder quanto esse Deus. Então, a gente não conhece na história, né, da humanidade um Deus que tivesse tanto poder quanto esse Deus para fazer tudo isso. Então, por isso que eu creio num Deus único, num Deus que criou céus e terra, segundo a própria Bíblia me diz. Gênesis 1, 18, 25 vai falar sobre Deus é pessoal. Gênesis nos ensina que, apesar de sua grandeza, Deus se relaciona de maneira pessoal. Ele fala com o ser humano, né? Ele conhece cada um de nós e deseja relacionar-se conosco de maneira particular. Você valoriza essa atitude do Senhor? Então, está falando sobre essas conversas que Deus tinha no individual, com Abraão, com Noé, com Jacó, com Isaac, né? Com Agar. Deus sempre se pronunciava de forma sempre muito particular. Na maioria das vezes, dentro do livro de Gênesis, a gente vai ver Deus falando com os homens de maneira muito particular. Então, Deus é um Deus de relacionamento e é um Deus pessoal. Ele quer falar com você, particularidades com você. Então, a gente deve desejar esse relacionamento com Deus por causa disso. Ele quer falar comigo, não só de forma coletiva, mas de forma muito mais individual. Relacionamento mesmo, né? Gênesis 1, 26 e 27, 2, 16 e 17 fala: o homem foi criado à imagem de Deus, única criatura que se relaciona com ele e que tem o poder de escolher entre o bem e o mal. O que você tem feito para agradar a Deus com suas escolhas? Ele escolheu salvar você. Quanto tempo você tem se esforçado para vencer o mal e dar lugar ao Senhor nas decisões que toma? E aí eu fiz um parênteses aqui e um ponto de interrogação no meu livrinho, no esforçado, tá? Porque isso aqui dá uma dupla interpretação para aquele que estuda um pouquinho mais a Bíblia, tá? Eu estou falando de forma estudiosa nós aqui, então a gente tem que olhar as coisas. Para um leigo, ler essa frase aqui, o que está querendo dizer? O leigo que eu quero dizer é uma pessoa que não estuda a Bíblia. Se tá estudando só o livrinho, Escola Bíblica Dominical, certo? Está lendo só o livrinho? Talvez passaria batido. Para mim não passou. Desde o primeiro dia que eu li essa primeira lição, eu já grifei isso. Por quê? Porque, gente, agradar a Deus não é uma coisa que para nós é da nossa capacidade, ok? Nós não conseguimos agradar a Deus de esforço próprio, ok? Porque se fosse assim, a salvação não seria pela graça, ok? Então não é no seu esforço diário que você consegue agradar a Deus. Elisângela, explica melhor isso.
Então, eu não tenho que me esforçar? Não. Você só precisa obedecer. Sabe a força? Não, eu vou me esforçar porque eu preciso jejuar 3 dias consecutivos. Aí Deus vai me amar. É por causa do seu jejum de 3 dias que Deus te ama? Tá vendo que não existe esforço? Não existe esforço. Essa palavra está errada aqui. Eu sei que o autor do livrinho quis dizer o quanto você tem se empenhado. Talvez era melhor essa palavra. O quanto você tem dedicado a compreensão das Escrituras para obedecer a Deus e assim agradar o Senhor. Entende? Ele só foi um pouquinho infeliz com essa palavra esforço. Por quê? Porque isso pode, para quem estuda, soar um pouquinho ruim. Pelo menos para mim soou. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Não há esforço que eu faça, que você faça, que vá agradar a Deus. Não tem. Não adianta querer se esforçar na força do nosso braço. Deus nos ama independente do nosso esforço. O que eu preciso fazer é obedecer. Você ama seu filho pelo esforço que ele faz na escola para tirar 10? Você ama suas filhas ou seus netos pelo esforço que eles têm de ficar magro? Pelo esforço que eles têm de limpar a casa melhor para você? Por isso que você ama eles? Entende? Você ama, sabe assim? Então, não tem lógica. Essa palavra esforço não existe junto na palavra amor. Porque não é pelo nosso esforço que a gente é amado, principalmente por Deus. Tá bom? O amor de Deus, ele é incomparável com qualquer esforço humano. Tá bom? 5.4. Gênesis 3.15. O pecado nos separou de Deus, mas o Senhor imediatamente preparou a maneira de salvar o homem. Louve ao Senhor pela maneira maravilhosa como decidiu salvar você. Medite no versículo, observe outros textos ao longo das Escrituras e maravilhe-se com o plano de Deus para a sua salvação. É lindo, né? Deus falar lá que Ele já tem uma salvação para nós em seguida do pecado, né? Gênesis 3.15. Gênesis 12, e aí vai, longe, vai falar sobre Abraão. Abraão e seus descendentes foram eleitos com a missão de mostrar Deus ao mundo. Grifa isso, gente, que nós falamos muito hoje. Abraão e seus descendentes foram eleitos com a missão de mostrar Deus ao mundo. Era esse o papel de Israel. As nações deveriam reconhecer o Senhor pela demonstração dos atributos dele ao guiar os israelitas e cuidar deles em toda a sua história. Ok? 5.6, Gênesis 37 e o capítulo 50 fala: o mal é revertido em bem pelo Senhor, de acordo com os propósitos dele. José foi vendido pelos irmãos, mas Deus transformou uma tragédia pessoal e familiar em bênção para todo mundo daquela época. Aqui essa palavra, o mal revertido em bem, eu também não gosto muito da colocação, tá? Não grifei aqui, mas não gosto muito dessa colocação, porque o próprio José diz que não foi algo mal que os irmãos deles fizeram para ele. Então o próprio texto está dizendo, não tem mal. Deus não vai querer o mal para mim, para fazer bem para você. É um propósito, não tem a ver com mal e bem, tem a ver com propósito, ok? Então, não é que Deus reverteu algo ruim para virar bênção, não, Deus projetou, porque José foi levado ao Egito porque Deus quis ou porque ele quis, gente? Ou porque os irmãos dele quis? Quem que levou José para o Egito? Deus, entende? O propósito de Deus estava se cumprindo. Então, se Deus estava levando José, tinha mal nisso? Deus pode fazer algo mal, gente? Não, Deus tem propósito através das coisas que Ele faz. Nem sempre são coisas boas aos nossos olhos, mas Deus nunca faz algo mal, no sentido de reverter mal para bem, tá? Então é isso que ele está falando aqui. 6, Gênesis e o Novo Testamento. Aqui, depois se vocês tiverem curiosidade, façam isso, até para só aumentar, o conhecimento de vocês, mas a gente vai chegar em nome de Jesus em algum momento lá no Novo Testamento. O Antigo Testamento foram as escrituras que a igreja teve em mãos aproximadamente por 50 anos. Veja alguns textos de Gênesis que aparecem no Novo Testamento. Então, durante 50 anos da história da igreja, Jesus morreu e instaurou, então, a igreja, nasce a igreja lá em Atos, e durante 50 anos era o Velho Testamento que eles tinham na mão.
para ler. Eles não tinham o Novo Testamento. Ninguém tinha escrito o Novo Testamento para a igreja primitiva, lá de Atos. Ok? Isso a gente estudou bastante quando eu dei aula sobre Atos. Eu falei isso. Então, eles não tinham o Novo Testamento na mão. As cartas de Paulo, Apocalipse foi escrito no ano 96, gente, depois de Cristo. Entende? Quase 100 anos depois que Jesus morre, é que o livro de Apocalipse foi escrito. Então, eles não tinham o Novo Testamento para ler na igreja primitiva. O que eles tinham para ler? O Velho Testamento. Então, eles olhavam para as promessas de Deus, eles olhavam para as profecias e sabiam o que Deus estava fazendo. Isaías fala muito sobre o Messias, Jeremias fala muito sobre o Messias, né? Daniel fala muito sobre o final dos tempos. Então, tudo que eles estavam vivendo ali, durante 50 anos, na igreja primitiva, eles olhavam para o Velho Testamento. Então, muitas vezes, os apóstolos citavam versículos do Velho Testamento por isso. Porque eles não tinham o Novo ainda. O Novo estava sendo ainda escrito com a história. Alguém ia sentar ainda, né? Mateus, Lucas, Marcos, João, eles iam sentar e começar a escrever ainda. Aquilo que eles tinham vivido, aquilo que eles tinham visto, aquilo que eles tinham experimentado com o Senhor. João lá na frente, o próprio apóstolo Paulo, as cartas que ele vai mandando para as igrejas, isso vai acontecendo aos poucos. E só 400 anos depois de Jesus é que a gente tem esse livro aqui na nossa mão. 400 anos depois de Jesus morrer é que esse livro vai ser formado desse jeito aqui que você está na sua mão hoje. Tá bom? Então, eles não tinham. Então, a gente vai ver várias passagens que eles falam no Novo Testamento, baseado no livro de Gênesis, inclusive, que é o que o autor do livrinho aqui quer mostrar. Muitas passagens que eles citaram lá no Novo Testamento estavam justamente aqui no livro de Gênesis. Conclusão: Gênesis registra as duas questões existenciais importantes: de onde vim e por que eu estou aqui. Gente, a filosofia estuda isso desde que o mundo é mundo, lá na Grécia, com Platão, com todos esses caras. Eles fazem essa pergunta, há um tempão de tempo. E a gente tem aqui. Eles não precisavam ficar perguntando de onde eu vim e para onde eu vou. A Bíblia explica isso para nós. Só não vê quem não quer, ok? Quem fica filosofando vai achar perguntas mesmo, né? Sem respostas. Porque você começa a fazer perguntas que você não vai no livro do autor da vida para ele responder, porque as respostas estão aqui. Não tem nenhuma resposta que o ser humano não tenha se não for através da Bíblia. Então, as questões principais da humanidade, elas estão descritas dentro do livro, da Bíblia Sagrada. Então, de onde eu vim? Eu vim de Deus, entende? Deus me formou. Lá no ventre da minha mãe foi Ele que me colocou ali, perfeito como eu sou, com a minha identidade, com todas as minhas características. De onde eu vim? Eu vim de Deus. Deus me formou. E qual é o meu? Por que eu estou aqui na Terra? Qual que é o principal propósito que nós acabamos de falar hoje? Eu devo ser um exemplo de filho de Deus para que outras pessoas sejam salvas. Se eu fui salvo, esse é o meu propósito. E se eu não fui salvo, esse é o propósito de ser salvo. Ok? Ser exemplo para as outras nações. Por quê? Porque eu tenho uma eternidade para viver com o meu Deus. Então, Ele me forma aqui na Terra, nesse momento, nessa era, caída ainda, para ser luz para as pessoas. É isso. Por que você nasceu? Para ser luz nessa terra, para ser exemplo de filho de Deus. Só isso, Elisângela? Só isso. É muito isso já. Entendeu? E a gente não consegue, né? A gente ainda falha nessa incumbência, tá bom? Sua teologia é a base sobre a qual Deus, o Criador soberano, escolhe Israel para tornar clara a sua revelação às nações. Você quer entender o Antigo Testamento? Comece por ter um bom conhecimento de Gênesis, dos ensinos que traz. Então, assim, para mim, realmente não é redundância dizer que Gênesis é o principal livro do Antigo Testamento. Se você entender Gênesis, como a gente estudou e continuar estudando, porque Deus tem mais, sempre para nós, você vai entender todo o Antigo Testamento. Porque está tudo aqui. Deus começou tudo aqui em Gênesis, tá? Vou terminar esses 5 minutos com as reflexões que ele faz no Leia. Se vocês quiserem depois também ter esse tempinho aqui com isso, é legal.
Ele coloca cada dia da semana, né, para vocês meditarem em alguma coisa. Então ele diz lá no primeiro dia, na segunda, Noé se destacou por seu relacionamento com Deus na geração em que vivia. Destaque-se na sua. Noé foi um destaque, se destacou, né? Deus achou graça em Noé, não é isso que está lá na palavra? Que Deus possa achar graça em nós. Então vamos nos destacar na nossa geração, fazer a diferença na nossa geração. Terça, Abraão obedeceu a Deus sem questionar. Você consegue obedecer ao Senhor sem impor condições? Fica aí, né? Uma reflexão para nós. Quarta, o servo de Abraão orou a Deus e pediu-lhe orientações específicas. Você ora ao Senhor dessa maneira antes de tomar decisões? Então, outra reflexão aí para nós. Quinta, o Senhor buscou a Jacó para ter comunhão com ele. Quanto de seu tempo você tem dedicado a ter comunhão com o Senhor? Outra reflexão. Sexta, José aceitou os planos de Deus. Creia que eles são melhores. Então, entender os planos de Deus para nós nem sempre é muito fácil, né? Mas a gente precisa crer que os planos de Deus para a minha vida, para a minha família, são os melhores. Ainda que eu não entenda a princípio. Mas eu preciso ter isso em mente. Os planos de Deus são os melhores. Então, se é isso que eu preciso viver, se é dessa forma, se são essas as propostas que Deus tem para mim, então eu preciso viver isso intensamente. Assim como José viveu toda a sua vida, né? Sabendo que aquele eram os propósitos de Deus para ele. 39, né? No sábado, Gênesis 39. José soube resistir à tentação, porque não queria pecar. Qual tem sido a sua postura em relação ao pecado? Lembra que ele falou? Eu não vou me deitar com a mulher do Potifar, não é porque eu não quero adulterar contra Potifar, eu não quero pecar contra Deus. Olha isso, gente, isso é poderoso demais. Ele não queria, não era pecar contra o seu senhor, Potifar, ele não queria pecar contra Deus. E quando eu fujo do pecado, quando eu decido não pecar, não é porque o meu pastor vai ver, porque o irmão vai ver, não, é porque eu não quero pecar contra Deus. Eu não quero desobedecer ao meu Pai Celestial. Tem toda a diferença nisso. Eu não roubo, eu não vou roubar, não é porque eu vou para o inferno, é porque eu quero passar a eternidade com Deus. É diferente. Tá? E o domingo, então, Deus transforma circunstâncias ruins em bênçãos. Você crê nisso? Né? Então, será que a gente consegue crer, né? Que essas coisas que para nós parecem ruim, é propósito de Deus para a minha vida, ou para a vida de uma outra pessoa, ou para as circunstâncias que a gente está vivendo, né? Vou desligar aqui para a gente